Caríssimos e caríssimas, esperamos que todos estejam muito bem e hoje nós, neste vídeo, vamos abordar o tema do encontro 29 da nossa catequese, que é sobre a escatologia. Escatologia significa o estudo dos acontecimentos previstos para o final dos tempos. Final dos tempos, né? Por isso que está aqui essa ilustração de um relógio, os ponteiros, ilustrando a questão do tempo. Mas ao mesmo tempo nós temos Deus eterno, que criou tudo o que existe. E nós sabemos que as coisas deste mundo não são eternas. Então chegará um momento em que o anjo de Deus tocará a trombeta e os acontecimentos escatológicos serão iniciados. Este assunto não é um assunto para se ter medo, pois, na verdade, objetiva exatamente o contrário, ou seja, despertar a esperança em relação ao que Deus reserva para aqueles que tiverem correspondido aos seus ensinamentos, aos mandamentos pregados aqui na terra pela Igreja Católica. Então nós vamos abordar o que ensina a Igreja Católica sobre o final dos tempos. Então, contextualizando este assunto nosso, quando nós rezamos a oração do Credo, lá no finalzinho nós fazemos duas afirmativas. Creio na ressurreição dos mortos. Creio na vida eterna. Veja, essas duas frases, essas duas afirmações indicam que nós cremos numa eternidade. Então, o que significam estas expressões que são verdades da nossa fé? O termo escatologia vem do grego eschaton, que significa o futuro absoluto ou a realidade definitiva e eterna. Portanto, escatologia é a reflexão teológica sobre a plenitude de vida prometida por Deus como um dom para a humanidade e para toda a criação. Então, tudo que existe não foi criado para terminar e sumir, mas sim para, num determinado momento, que é quando acontecerá a escatologia, ser mergulhado na eternidade e na infinitude de Deus que é eterno. Então, falar de escatologia significa afirmar que a nossa história não termina com a morte ou com a aniquilação do mundo. Só fazendo um parênteses, né? Os ateus que não creem em Deus, eles acham que quando a pessoa morre, ela deixa de existir e some, que o mundo vai ser aniquilado. Mas não, a nossa fé católica nos ensina que a nossa história não termina com a morte ou com a aniquilação do mundo, mas sim com o nosso mergulho em Deus infinito e eterno. Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem. Para quê? Para torná-lo participante da sua vida bem-aventurada, ou seja, da sua vida infinitamente feliz. Por isso, Deus sempre e em toda parte está próximo do homem. Deus chama o homem, chama-o, ajuda-o a procurá-lo,
a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Primeiro mandamento, amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso amor. Deus convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade da sua família, que é a igreja. Então é pela igreja que nós somos mergulhados em Deus. Para tal, enviou o seu Filho como Redentor e Salvador na plenitude dos tempos, há 2000 anos atrás. Em Jesus e por Jesus, Deus chama os homens a tornarem-se no Espírito Santo seus filhos adotivos. Veja que Deus nos criou a sua imagem e semelhança para podermos ser em Jesus e por Jesus filhos adotivos de Deus e, portanto, herdeiros da sua vida infinitamente feliz e bem-aventurada. Isso está lá no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1º. Contextualizando ainda, o futuro preparado por Deus para nós é o pleno cumprimento da sua promessa de conceder a todos a vida em plenitude. Essa afirmação está lá em João 10:10. Eu, Jesus, vim para que as minhas ovelhas, que somos nós, tenham vida só em Deus. Então eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância, em plenitude, em Deus. E o contexto amplo em que se inserem os eventos escatológicos é todo o plano de salvação, que gira em torno de Jesus Cristo. Contextualizando ainda, como é que a escatologia se relaciona, se situa em relação ao plano de salvação? Então, sempre é necessário voltar a essa historinha aqui, né? Deus criou tudo que existe e criou numa perfeição infinita, né? O Adão e a Eva, perfeitos, a natureza, o relacionamento do homem e a mulher com a natureza e com Deus. Tinha uma intimidade muito grande com Deus, mas infelizmente entrou o pecado, a mancha suja, terrível do pecado original, que quebrou toda essa harmonia. Aí Deus então arquitetou o plano de salvação, que começou com Abraão, 2000 anos antes de Cristo, formação do povo de Deus, do qual saiu Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o homem em Deus, que morreu na cruz para apagar as consequências do pecado. E Jesus deixou então a igreja, governada pelo Espírito Santo, para que através dos séculos, nós estamos no ano 2020, a igreja vá arrebanhando todos os homens para que os homens possam ganhar a eternidade em Deus. Num determinado momento haverá o fim do plano de salvação, e nós não sabemos quando, e aí então haverá a segunda vinda de Cristo, o juízo final, e tudo será restaurado, novos céus e nova terra, conforme está em Isaías 65:17, tudo novamente na ordem, na beleza, igual à situação que havia antes do pecado. Então tudo gira em torno do plano de salvação. A escatologia gira em torno do plano de salvação. E aí, vejam que aqui tem um destaque exatamente nesses acontecimentos finais, né? Porque a escatologia, ela se situa lá no momento em que haverá a segunda vinda de Cristo, o juízo final, novos céus e nova terra restaurados. Então o centro da escatologia, a sua luz maior, é o mistério pascal de Cristo. Quando Cristo veio,
morreu na cruz, deixou os sacramentos, a Eucaristia, deixou a igreja, tudo isso em torno do mistério pascal de Cristo. E tudo isso aqui é chamado de escatologia coletiva, porque abrange toda a humanidade. Mas nós temos também a escatologia individual. Então o sujeito nasce, cresce, vive a vida dele, casa, tem filhos, vai envelhecendo, aqui a linha do tempo das idades, chega um momento em que ele é chamado lá para Deus, né? Diante de Deus no juízo individual. Então, esses acontecimentos aqui são os acontecimentos da escatologia individual, quando a pessoa presta contas a Deus sobre como ela viveu aqui na Terra. Se ela viveu a busca da santidade ao longo da sua vida, subindo os degraus da santidade, fazendo com que tudo concorresse para ao longo das idades. Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então, a pessoa que viveu os caminhos da santidade, ela vai subindo até a vida eterna para o seio de Deus, na bem-aventurança eterna. Então, veja que escatologia individual se refere a esses acontecimentos do final da vida, depois que a pessoa fecha suas contas aqui na Terra e se apresenta a Deus. Ali haverá o julgamento, o juízo individual, e haverá 3 destinos possíveis: céu, ou purgatório, ou inferno, conforme a pessoa viveu ao longo da sua vida. Antigamente, quando se falava em escatologia, falava-se dos novíssimos, que eram essas coisas aqui, ó: morte, juízo. Lembra ali da figurinha anterior? A pessoa morre, é apresentada diante de Deus para o juízo, e aí 3 destinos possíveis: inferno, ou purgatório, ou paraíso. Então, aqui nesse slide falamos sobre o destino final. E um destino possível, mas todo mundo tem que procurar evitar isso, porque é muito terrível, é o inferno. E infelizmente nós temos que falar sobre isso. Lá em Mateus 13, 41, 42, diz o seguinte: o Filho do Homem, Jesus, enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Os anjos os lançarão na fornalha ardente, inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, está lá na Bíblia a existência do inferno. Não é uma invenção humana ou fantasia, é realidade. Muitos não querem acreditar que haja o inferno, mas existe. Então é preciso fazer tudo aqui na Terra para evitar cair nessa situação terrível. O próprio Jesus, no anúncio do reino, nunca escondeu o destino dos maus e dos ímpios, que seria o inferno. O próprio Jesus falou disso. Veja essa frase aqui, de Mateus 13, 41, 42. O que é o inferno? O inferno é o estado da alma de quem negou a Deus de propósito, livre e voluntariamente, mesmo sabendo do seu amor infinito e da sua bondade. A alma destinada ao inferno é aquela que nunca mais vai ver a face de Deus lá no inferno. Por isso, vai sentir um tormento extremo, indizível. Após a morte, quando a pessoa se apresenta diante de Deus, ela vai ter consciência de tudo que Deus fez por nós, humanidade, pela humanidade, e de todo o bem que esta pessoa deixou de fazer. Então esta alma sente em si mesma a dor da falta para sempre, eterna de Deus. A dor da falta eterna de Deus. Ela vê Deus no juízo particular e depois
vai sentir a dor de ter perdido essa presença beatífica de Deus. Então, por isso, ela geme e se contorce num fogo interior que não se acaba, não se consome e não se abranda. Depois do juízo particular, outro destino possível é o purgatório. Segundo o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, o purgatório é o estado daqueles que morrem na amizade de Deus. Eles não rejeitaram Deus, amaram a Deus, mas, embora seguros da sua salvação eterna, um dia eles sairão do purgatório, eles precisam ainda de purificação para poderem entrar na alegria de Deus. Ou seja, durante a vida não viveram 100% como os santos vivem os mandamentos. Levaram ainda para a eternidade algumas falhas. Então haverá necessidade desta purificação final antes da entrada definitiva no céu. Daí vem a definição de purgatório. Purgar, purificar, é um sinal do amor de Deus que supera toda a nossa forma de julgamento e imaginação. Quer dizer, é uma segunda chance que Deus dá, né? A pessoa levou ainda algumas dívidas para a eternidade. No purgatório, nessa situação de purgatório, ela, vamos dizer assim, entre aspas, paga essas dívidas. Quando tiver terminado de pagar, ela entra no seio da eternidade de Deus. E por último, o destino mais maravilhoso que podemos almejar, o céu, o paraíso, na bem-aventurança de Deus, na visão beatífica de Deus. No final dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude, entrará na plenitude de Deus. Depois do juízo universal, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo também será renovado. Então a igreja será consumada na glória celeste quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas, a escatologia, e com o gênero humano também o mundo todo, que está intimamente ligado ao homem e por meio dele atinge sua finalidade. Encontrará a sua restauração definitiva em Cristo. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1042. Aqueles que estiverem unidos a Cristo formarão a comunidade dos remidos, a cidade santa de Deus, conforme Apocalipse 21:2, a esposa do Cordeiro, Apocalipse 21:9. Esta não será mais ferida pelo pecado, pelas impurezas, pelo amor próprio que destroem ou ferem a comunidade terrestre dos homens. A visão beatífica de Deus, na qual Deus se revelará de maneira inesgotável aos eleitos, será a fonte inexaurível de felicidade, de paz e de comunhão mútua. Catecismo 1045. Concluindo, podemos perceber que escatologia não é apenas uma doutrina teológica sobre as últimas coisas, mas sim uma reflexão sobre a esperança cristã da plenitude em Deus. O conteúdo básico de toda a escatologia é essa esperança desta plenitude em Deus. Temos esperança de que a nossa situação atual, nesse mundo tão difícil, vai melhorar, que as estruturas de opressão não mais existirão, que o bem prevalecerá sobre o mal. A escatologia anima-nos a permanecermos firmes em nossa fé, mesmo diante de todo o mal que vemos no mundo. Fica então o convite de nos mantermos sempre firmes na esperança de que o projeto histórico de Deus triunfará sobre tudo e todos. Grande abraço a todos, fiquem com Deus
Até a próxima, se Deus quiser.